Muito bom, Rafa. Vamos falar um pouquinho então sobre lesões na mão do lutador e uso de bandagens? Bora. Ora, né? Então, a gente sabe aí, né, que os esportes de luta, né, tem uma grande variedade de lesões nas mãos, né? Cada esporte aí tem sua especificidade, né? Eu trouxe até alguns dados aqui. Um deles fala que em 2012, com participantes de artes marciais, um estudo feito com participantes de artes marciais demonstrou que 53% das lesões nas artes marciais acontecem na extremidade superior, né? E a maioria 53%, desculpa, na mão e no punho, né? Depois cotovelo e ombro, com 27 desculpa, ombro e cotovelo, 27 e 19%. Como é que é a sua experiência, Rafa? Primeiro se apresenta aí e depois começa a falar para a gente da sua experiência de lesão em membro superior. Depois a gente fala da mão especificamente. Bom, pessoal, boa noite aí para todos. Agradecer aí a Sonaf, né, pela oportunidade aí da gente estar fazendo essa live aí, esse esquenta aí para o simpósio. Acredito que o Fujita já tenha falado, né, do simpósio aí. Nós vamos bater bem nessa tecla aí, que o simpósio já está quase aí, né? Já é nessa sexta e nesse sábado. Então ainda dá tempo aí do pessoal entrar lá e fazer a inscrição. A programação está bem bacana aí, bem diversa, né, dentro das artes marciais. Para quem não me conhece, né, eu sou Rafael Freire, sou fisioterapeuta, sou sócio Sonaf, trabalho atualmente no Minas Tênis Clube com o judô, né, já aí há mais de 5 anos, e tenho uma experiência grande, né, nas artes marciais, com jiu-jitsu, boxe, MMA, várias modalidades aí de trocação aí de luta. E aí você tinha Bom, Rafa. perguntado das minhas experiências Estava com falando, lesão. exatamente, como é que é na sua experiência aí as lesões do, do membro superior, né? O ombro tem bastante, como é que é lá? Você que trabalha com MMA, trabalha com judô, com Gil, é praticante de Na minha, boxe. inclusive o meu ombro dói aqui. Na minha rotina, assim, né, nas modalidades que eu atuo, né, mais pegando o judô e o jiu-jitsu e o MMA, que seriam as três modalidades onde eu tenho uma atuação maior, eu vejo que o ombro ele está logo ali colado com o joelho, né, vamos dizer, o joelho é a articulação do corpo que mais lesiona nos esportes em geral, né, eu acho que isso aí não tem dúvida nenhuma disso, mas o ombro, ele, nas modalidades de luta, principalmente as modalidades onde tem a queda, né, o ombro ele sofre muito, então é uma região que tem muito trauma, né, direto ali devido à queda, então é uma parte do corpo que machuca bastante. E quando a gente pensa nas modalidades, né, que tem, né, de grappling ali, de luta agarrada, né, a gente pensa em modalidades que usam kimono e até mesmo o wrestling que não usa kimono, né, eles machucam muito as mãos, né, o punho, o cotovelo. Então, assim, às vezes o cara vai defender uma queda, estica o braço, né, e aí pode ter uma entorse ali do cotovelo ou entorse de punho. Então, se o membro superior num atleta de luta, né, em geral, é uma região que machuca bastante, mas pelo que eu vejo assim na minha prática, não seriam lesões tão limitantes, pensando, né, como uma lesão de LCA, por exemplo, no joelho, né, que é uma lesão que muitas vezes realmente tira o atleta por meses, né, e até talvez anos ali da prática e da competição. A lesão do membro superior, no geral, o atleta ele consegue se adaptar, né, ele consegue, que é o que a gente vai falar hoje, fazer algumas bandagens, né, que permitam que ele consiga se manter em treino e competindo no mais alto nível possível dentro ali da tolerância dele à dor. Ótimo. Eu também já tive uma experiência traumática que aconteceu na minha frente, num treino da CBJ, né, da Confederação Brasileira de Judô. Então, os guris estavam treinando e um foi jogar o outro, o cara caiu errado, teve uma luxação de cotovelo, né? Então, a gente precisa prestar o primeiro atendimento ali no, no momento da lesão, né? Eu precisei acompanhar ele até o hospital, fiquei lá com ele até ele ser liberado, mas acontece bastante. E você falou aí né, dos grapplers, né? Então a gente tem essas divisões, né, dos esportes de luta. Então a gente divide esporte de luta, como tem bastante gente aí que não conhece, né, mas é interessado na área. Então a gente divide em três tipos, né? Então tem os grapplers, né, que são essas Seria lutas as, que tem o mais agarrado, né?
o wrestling, o jiu-jitsu, o judô. Judô. Você tem os strikers, né, que usam soco e chute, e tem o híbrido, que usa tudo, né, que é o caso do MMA. Exatamente. Você trabalha com tudo, né, Rafa? Eu atendo bastante atleta de MMA e acredito que você até vai citar isso aí mais na frente, né? O atleta de MMA, ele é um atleta, vamos dizer assim, diferenciado em relação aos outros, né? Porque o atleta de MMA, ele vai treinar separadamente, né, as modalidades de trocação e ele vai treinar separadamente as modalidades de grappling. E ainda assim ele tem que juntar tudo aquilo ali para fazer um treino, né, uma sessão de sparring que seja ali de MMA, né, juntando todas as artes, né, as principais modalidades que ele treina. Então, assim, para tratar um atleta de MMA, eu sempre falo que a gente tem que conhecer tudo de judô, tudo de jiu-jitsu, tudo de muay thai, de boxe, de kickbox, porque aquele atleta de MMA ele vai vir com uma demanda específica dessas modalidades individuais e a demanda própria do MMA, né, de algumas coisas, particularidades que acontecem mais no MMA. E é legal que, geralmente, quem trabalha com artes marciais, geralmente é praticante de alguma arte marcial, né? Eu, particularmente, já treinei judô, já treinei taekwondo, jiu-jitsu, né? Então, a gente gosta do negócio mesmo, né? Então, a gente tem essa afinidade. E, Rafa, as lesões nessas três categorias, né? Grapplers, strikers e híbridos, elas são iguais ou elas são caracterizadas diferente? Vamos dizer, alguns mecanismos de lesão vão ser os mesmos, né? Se a gente pensar, por exemplo, uma queda, né, o fato do atleta estar de kimono, por exemplo, no judô e no jiu-jitsu, se ele cai e bate o ombro ali direto, né, tem um trauma direto, se ele está no wrestling que não tem o kimono, o trauma vai ser semelhante, né? Então, algumas lesões são semelhantes nas modalidades, independente ali do tipo de vestimenta que ele usa, né, de equipamento que é permitido ou não. E quando a gente pensa também especificamente na mão, né, que é o que a gente vai abordar mais, por exemplo, um atleta de trocação, ele pode ter uma entorse de polegar, mesmo estando com a bandagem, com aquela bandagem, né, a hand wrap ali, mesmo estando de luva, ele pode ter uma lesão no polegar. Porque a gente sabe que a luva ali, todo aquele equipamento de proteção, ele não é também, assim, 100% eficaz, né? E quem conhece, né, quem já pegou, né, de perto mesmo uma luva de MMA, por exemplo, uma luva de boxe, vê a diferença, né, da luva, o que a luva de boxe protege a mais do que a de MMA não protege, né? Então, quando a gente pensa no MMA, a mão do atleta ela fica um pouco mais exposta, principalmente o polegar. Na luva de MMA, o polegar fica exposto, porque a luva não tem, teoricamente, ela só pega os outros 4 dedos, o polegar fica livre. E aí é onde entra aquela bandagem, né? A hand wrap que a gente faz ali previamente ao atleta calçar a luva. Se aquela bandagem não for bem feita a ponto de proteger o polegar, você está deixando aquele polegar livre por uma possível lesão, né? O atleta vai dar um golpe ali, vai dar um gancho, um upper ali, se o oponente dele coloca o cotovelo para defender, o polegar vai direto no cotovelo. Né? Pega aqui, né? Aí gera uma fratura, luxação. Aí é questão óbvia, né? O cotovelo vai ter uma área muito maior de contato, quem que vai perder essa briga? O polegar vai embora, né? Então é muito comum acontecer isso. E as lesões aí mais comuns, né? A gente tem entorses, tem fraturas, né? Luxação das interfalangianas, né? Das carpometacarpianas. O que você vê com bastante frequência aí no seu dia a dia? Praticamente todas as lesões possíveis de acontecer, né? Se a gente pensar ali na mão e no punho, o lutador ele vai ter em algum momento da carreira dele. Seja num treino, seja numa competição. Principalmente quando a gente pensa, né, em competição, né, o pessoal do UFC até publicou já um estudo aí que eles acompanharam no UFC, que as lesões elas têm um padrão diferente, né? Porque no treino, por mais que o atleta faça o sparring, e o sparring é aquilo mais próximo da luta, mesmo assim no sparring ele ainda controla um pouco, ele ainda tem o head coach dele ali, o técnico, controlando a intensidade do treino. Quando é uma luta para valer, quando é uma competição, o atleta ele dá 1000% dele ali, né? Então acaba que as lesões traumáticas vão acontecer mais em momentos de luta propriamente do que no treino em si, porque no treino é um ambiente que a gente consegue controlar, né? E até é uma tendência atual, né, que graças a Deus que está mudando, que o pessoal da luta está entendendo que o treino não precisa ser duro todo dia, né? Não tem aquela coisa de treino duro, luta fácil. Se o treino for duro demais e o atleta machucar, não vai ter nem luta, porque a luta vai ser cancelada, ele não vai conseguir competir.
Então, o treino tem que ser duro, mas ele tem que ser inteligente também, né? Tem que ser um treino dosado. É bem comum, né, atleta ter fratura de costela também nesses treinos, né? E aí Exatamente. acaba tendo que ficar afastado, né? Sei que o tema é da mão, mas a gente acaba Não, abrindo para mais coisas. Mas isso quase sempre, essas lesões de costela, quem acompanha, né, no caso, vamos supor, MMA, é batata ali, é faltando ali 3 semanas, 2 semanas para a luta, o cara tá fazendo aquele corte de peso, né, já tá ali mais, vamos dizer, debilitado ali pelo corte de peso, aí vai fazer um treino mais intenso, sofre uma fratura de costela. Tá fora da luta, né? É bem comum, né? Então a gente sempre bate, né? A gente nos eventos da Sonaf a gente tem batido muito no controle de carga, né? Então os técnicos, né, e preparadores físicos, assim como os fisioterapeutas, estão se preocupando mais com isso, né? Para a gente conseguir manter uma qualidade ótima, os atletas hoje têm que entender que uma das maiores, os principais fatores, na verdade, de lesão é o erro do controle da carga, né? Então, o cara que faz excessivamente, o cara que quer dobrar treino, faz treino de Gil, sai do Gil, vai para o judô, sai do judô, vai para o boxe, sai do boxe, vai para sei lá, para o karatê, né? Tudo para querer fazer um monte de coisa e acaba que no final ele acaba se arrebentando, né? Então a gente precisa fazer esse controle com uma certa vigorosidade, né? E isso precisa ser quebrar essa cultura que você falou, né? De tentar fazer duro todo dia, né? Não dá, infelizmente não dá. Uma das lesões que são bastante comuns são aqueles que a gente chama das lesões das interfalangianas, né? Que chamam de jammed fingers, né? Que fica com o dedo inchado aqui, né? Muitas vezes tem a luxação, tem lesão ligamentar. Como é que é isso, Rafa? Essa lesão aparece bastante em atleta em grappler, em striker, híbrido. Essa vai ser mais comum nos atletas que treinam, né, de kimono, né? Então vai acontecer essas subluxações, entorses ali das falanges ali, das interfalangianas, no momento que é estourada, que a gente fala de estourar a pegada, né? Então você quer, né, igual o Luciano comentou aí agora, o Luciano Correia, judoca tem os dedos assim. Exatamente. E o judoca, né, quando a gente compara o judoca com o atleta de jiu-jitsu, o atleta do judô ele vai machucar muito mais a mão, porque o judoca precisa muito mais da pegada ali no momento da luta em pé ali para tentar encaixar um golpe e conseguir a queda, coisa que o atleta do jiu-jitsu tem ainda uma facilidade ali que ele pode fazer uma pegada só e puxar para a guarda, né? São tendências estourar, diferentes. Né? Então, pode falar. Não, eu ia falar que ele tá na pegada e o adversário sempre tentando tirar a mão dele. Tentando estourar, exatamente. Ainda podia estourar, né? Hoje não pode mais no judô, mas antigamente o cara grudava na mão da lapela aqui, por exemplo, e tentava estourar. Né? Pega na manga, puxa, então machuca bastante essas articulações. Então, assim, o atleta que treina, né, o atleta de MMA, quando ele faz um treino de kimono, né, a maioria dos atletas de MMA hoje em dia, praticamente todos, treinam jiu-jitsu, né, quase que uma modalidade obrigatória, né, para um atleta de MMA. Então, naquele momento que ele treina o jiu-jitsu de kimono, ele vai sofrer esse tipo de lesão. Quando a gente pensa na parte de treinamento, onde ele está treinando a trocação, seja boxe, muay thai, kickbox, a parte, né, de soco ali, os golpes de soco, teoricamente a chance de uma lesão desse tipo é praticamente impossível. Né? De luva ali, quem vai machucar realmente pode ser o polegar ou uma entorse do punho. Os dedos ficam mais protegidos ali nesse sentido. Mesmo porque o movimento é unidirecional sempre, né? Na hora que você está na troca com o kimono, às vezes o dedo enrosca no kimono, né? Enrosca na faixa, o cara se movimenta, machuca mesmo. E fratura, muita fratura, Rafa? Aí as fraturas são mais comuns, né? Pelo que eu vejo, assim, até a literatura também mostra isso, são mais comuns nos esportes de trocação, né? Aí entram vários fatores, né? Muitos atletas treinam, e eu vejo isso na prática no dia a dia, com os atletas que eu acompanho. Muitos atletas vão treinar muitas vezes o boxe ali, só calça a luva, não põe a bandagem por debaixo da luva, né, para segurar ali o punho, né, para proteger. E às vezes eles vão treinar em saco de pancada, que é muito duro, muito pesado, a luva dele já está gasta, já está velha, já não está protegendo mais nada. E muitas vezes o atleta tem uma técnica ainda ruim de soco, né, nas aulas que eu dou, eu mostro como é que é o soco correto, né? Qual parte ali do metacarpo que tem que encaixar, né? A gente não pode
Você não vai bater com o quarto e o quinto, né, que vai dar a famosa fratura do boxer ali, né, a lesão clássica ali. Quem dá soco errado machuca a mão, isso é fato. Quando o atleta ele aprende a dar o soco corretamente, só dele ter a técnica apurada, ele já não tem um risco de lesão tão alto, né, se ele sabe dar o soco corretamente. E muito comum também quando o atleta vai dar ali o cruzado, vai dar um gancho, eles tentam dobrar o punho, né, torcer assim para melhorar a área do alvo ali, e nesse momento ele torce o punho, acontece isso também. Mas aí as fraturas vão ser no metacarpo, mais comum. Inclusive na parte de reabilitação, a gente sempre observa essas compensações de movimento, né? A pessoa vai fazer, por exemplo, um exercício de, sei lá, de flexão de cotovelo. Então ele faz a flexão de cotovelo mais a flexão de punho. Às vezes não é necessário fazer essa flexão de punho. Você manter o punho esticado, você tem maior alavanca para fazer esse movimento de flexão de cotovelo, né? E se você dá um soco reto, você tem uma dispersão de força linear. Se você modifica o ângulo do soco, né, você vai gerar maior estresse em uma determinada região, o que predispõe a uma fratura ou uma lesão mais grave, né? Então, acredito que tudo isso corrobora com o que o Rafa está falando, a biomecânica, né, que é a área que eu gosto de falar, corrobora bastante o que ele está falando. E instabilidade, né? Essas articulações, né, pós-luxação, geralmente elas ficam bastante instáveis, né? Os atletas que você usa lá a bandagem e tal, eles chegam a ter o Guto DMS que entrou aí, o Guto vai ser nosso palestrante também no grande sábado, Guto aí. domingo aí. Boa noite, Guto. Desculpa o pessoal que está falando, eu estou tentando acompanhar aqui, eu vou puxando as mensagens, daqui a pouco eu perco aqui, então eu vou vendo aos pouquinhos. Mas a luxação, né? O pessoal usa muito a bandagem, eles ficam muito dependentes de bandagem, Rafa? O que acontece é isso, né? À medida que as lesões vão acontecendo, e principalmente lesões ligamentares, cada vez que o dedo ali tem uma subluxação ou tem uma luxação completa, aquele segmento ali vai ficando, né? Ele cicatriza, mas ele não cicatriza com aquela estabilidade do momento pré-lesão, né? Então gera uma instabilidade naquele local. E o atleta começa a fazer bandagem, né? Na maioria das vezes são bandagens rígidas, né? A bandagem elástica eu não vejo muita finalidade efetiva para esse tipo de estabilização. E aí o atleta ele passa a ficar muito viciado na bandagem. Né? É muito comum a gente ver o pessoal do judô e do jiu-jitsu, principalmente os atletas já mais experientes, né, que já tem uma jornada aí profissional mais longa. Muitas vezes o cara vai esparadrapar ali todos os dedos da mão, né? E aí o cara já fica naquele ritual ali pré-treino, chega meia hora antes, né? No meio a gente fala, vou amarrar, né? Vou amarrar um dedo, aí amarro o outro. E ele fica dependente daquele ritual. Nem sempre a lesão gera dor mais para ele, ou muitas vezes seria uma instabilidade que se ele tratasse, reabilitasse aquele dedo, né? Aquela lesão, não precisaria da bandagem. Mas em alguns casos acontece isso, o atleta ele fica dependente da bandagem. Isso até é uma coisa que também no dia a dia eu tento sempre tirar isso do atleta, né, para ele não ficar dependente, né, porque eu sempre falo, bandagem, gente, é caro, se você imaginar quanto de esparadrapo você vai comprar na sua vida, para você treinar todo dia, para competir, né, então, assim, o ideal é não usar, né, porque o uso da bandagem, ela limita um pouco a função, ele perde um pouquinho ali de movimento, né, nas articulações, então, teoricamente, o atleta, né, se ele está usando bandagem, ele está tendo uma perda de performance, então o ideal é que não use, né? Seria o padrão ouro ali, seria fazer o tratamento, cicatrizar, ter estabilidade naquela articulação, ter força, né, de preensão ali, que é o principal que ele quer, fechar a mão e fazer pegada, e não precisar da bandagem. Mas, em alguns casos, a gente vê que precisa e o atleta acaba ficando dependente mesmo. Eu sempre comento que quando a gente fala de atleta profissional, né, eu gosto de deixar como o atleta se sente confortável. Se ele fica mais seguro, eu prefiro não tirar a bandagem. Isso é uma opinião, lógico, cada um tem uma conduta, né, mas a minha opinião é de não tirar a bandagem. Eu já até falei isso para você em outro momento, né, eu não gosto de tirar, porque muitas vezes o próprio efeito psicológico da bandagem ajuda muito o atleta. Então, às vezes, ele está ali, ele não está se sentindo bem, não sabe o que é, coloca a bandagem e já esquece, e já volta para o normal dele, entre aspas, né? Depois que aposentar, já não é mais profissional, já vai aposentar, aí sim vai ver toda a parte de instabilidade. Eu sei que isso vai gerar
algumas pessoas vão falar assim, pô, mas você é professor, você fala isso, como é que pode? Na verdade, a gente está falando de atleta profissional. Põe o profissional em negrito, né? O atleta que está machucado e é profissional, ele acaba gerando um custo muito alto para o clube, né? E muitas vezes esse clube depende do que ele participe de competição, de título, né? Para levar o nome do clube ou da academia dele para frente, ou de uma confederação. Então, a pior coisa que tem, para quem já foi atleta, quem já treinou, é você treinar ou lutar ou competir incomodado com alguma coisa, tendo que pensar, por exemplo, na mão ou no cotovelo, que, pô, talvez eu me trazer um desconforto. Então, a minha opinião, assim, atletas profissionais, a gente faz esse tipo de bandagem, né, e mantém. Agora, em crianças, né, esquece, põe a bandagem para fazer o primeiro momento, return to play, vai soltando, assim que possível, tira. Mas é profissional, outro esquema. Eu vou mostrar aqui então para vocês, eu até puxei uns dados aqui. Rafa, vou pedir licença aqui para todo mundo, eu vou mudar a minha câmera. Como é que muda aqui? Né? Então, se vocês observarem esse artigo aqui, ó, né, das lesões mais comuns, então a gente tem lá prevalência de lesões durante o treino de jiu-jitsu, né, brasileiro. Então ele mostra aqui, ó, primeiro os aspectos demográficos, né, que a maioria dos atletas avaliados foi entre 18 e 29 anos, nessa linha vermelha aqui. Depois fala da raça, né? Aqui eles mostram quais eram os pesos, nesse gráfico de cima, o peso do pessoal, né? E qual a faixa que eles pertenciam. Então, branca, azul, roxa, marrom, preta, vermelha e preta, vermelha e branca e vermelha. Tá? E aí, eles pegaram e foram observar quais eram os diagnósticos. Então, tem vários diagnósticos lá que mostram, né? Aqui, ó, eu estou mostrando para vocês, só a parte que fala do punho e da mão, né? Então, ele fala lá os diagnósticos feitos pelo médico, a gente tem lá a fratura, tem a hiperextensão de dedo, tem que mais? O jam the finger que eu falei, tem a luxação, né? E zero ruptura ligamentar ou tendínea, né? Mas eles também colocaram, né, aqui, ó, self-diagnosed, né, injury. Então são as lesões que eles mesmos se diagnosticaram. Então olha lá, dor no punho, né, jam the finger, olha como ele é grande, né? A hiperextensão de dedo, né, dor no dedo, né, e as lesões, o número de lesões que teve cada um. E aqui a gente tem as lesões, né, por articulação. Então a gente vê ali que no jiu-jitsu, né, os dedos para essas categorias que a gente aplicou ali, elas são as mais frequentes. Tá? Muito bem, vou voltar aqui. Só comentando, e esse dado aí, né, é um estudo do jiu-jitsu, mas nessa questão da mão especificamente, seria bem semelhante ao judô. A gente pode generalizar aí, que é bem semelhante, né? A mão e os dedos seriam, né, a parte do judô onde tem mais lesão propriamente, mas lembrando aquilo que eu falei, né? O judoca, ele não tem afastamento de treinamento ou de competição por causa de lesão na mão. Lógico que, a não ser que seja uma fratura, né? Uma luxação de punho, uma coisa mais séria. Né? Mas essas lesões mais corriqueiras que a gente comentou aí, né? De entorses aí de dedo, etc e tal, isso daí não tira atleta de treino e luta, não. Teve alguém que perguntou ali se vai disponibilizar o artigo. Depois me pede, não pelo Instagram da Sonaf, porque a gente só está utilizando ele para essa live. Me procura lá no André Fugita com J e me pede inbox lá que eu disponibilizo sim, não tem problema. Tá bom? E, bom, então já que a gente sabe que tem esse monte de lesão, o Rafa, na mão, eu fui buscar, né, um artigo sobre achados de lesões degenerativas na mão. Então, vou voltar aqui e eu fui buscar um artigo em alemão, né? Que ele fala lá, olha, alterações degenerativas na mão e punho em atletas de elite de MMA. Um estudo comparativo com ressonância magnética com os lutadores de boxe. Né? Então, observe aqui, né? Eles mostram lá a idade, a primeira deles é a idade, depois o peso, depois a experiência,
Tem um aqui que eu não me lembro o que que era, mas o Você fala último alemão, que eu acho. Fujita? Eu tive que. Você vê que a gente se Eu prepara, né, cara? Foi aprendeu buscar lá. alemão de um dia para o outro. Tem que, tem que canonizar o cara que inventou o Google Tradutor, cara. Esse cara Ah, foi fenomenal. esse cara é ídolo máximo, esse aí. Veja agora, eu queria chamar a atenção, eu vou até afastar um pouquinho aqui, esse último dado aqui, ó, né? Que são horas de treinamento. Observa a quantidade de horas, 19,5 mais ou menos 5,8 para lutadores de MMA, com 8,5 mais ou menos 4,1 horas para boxeadores. Então, como você falou anteriormente, olha a quantidade de horas a mais, é mais do que o dobro que um lutador de MMA se predispõe a uma lesão. Né? Quer comentar alguma coisa aqui, Rafa? Porque é aquilo que eu tinha falado, né? O lutador de boxe, ele vai fazer toda a programação dele de treino, né, semanal ali, para fazer um treino de boxe, para fazer uma luta de boxe. O atleta de MMA, ele tem que treinar o boxe, talvez o mesmo tanto que esse boxeador treina, e mais algumas outras duas modalidades, né? Uma de luta agarrada, uma que tenha chute, né? Normalmente um atleta de MMA ele treina no mínimo 3 modalidades. Um atleta de Então, MMA hoje, né, de alto nível, profissional de alto rendimento, ele treina no mínimo 3 modalidades. Não tem, é impossível hoje um atleta que defenda, né, igual antigamente na época do Vale Tudo, o atleta defender uma bandeira, eu treino só jiu-jitsu e vou lutar MMA. Isso não é viável hoje. Para o nível que o esporte está, esse atleta não vai chegar tão longe. Ele pode, obviamente, ganhar algumas lutas, ser superior a alguns outros atletas, mas ele não vai ser um atleta campeão, né? Pensando nos eventos grandes, né? Nos eventos top aí do mundo. Então, hoje um atleta de MMA, ele obrigatoriamente tem que treinar mais do que o outro atleta de luta, né? Porque ele treina uma modalidade que engloba várias modalidades, né? Então, isso aí é... e aí a gente voltando no que a gente estava falando de carga de treino, né? Você acaba tendo que um atleta de MMA provavelmente está mais suscetível à lesão das mãos, no caso que a gente está falando, do que, ou pelo menos nesse artigo que eu vou continuar mostrando agora, alterações degenerativas, do que um atleta de boxe, né? Pelo menos espera-se isso. Vamos continuar aqui falando o que ele mostra aqui. Então, olha lá o que eles acharam. Opa! Então, lesão ligamentar leve a grave, 100% em MMA e 80% em boxeadores. Na verdade, desculpa, é leve a moderada na primeira e moderada a grave na segunda, tá? Eu fiz uma alteração aqui errada. Então, a lesão ligamentar leve a moderada, 100% dos atletas de MMA apresentaram, foram 10, acho que de 10 ou 11, então foi 10 e 11, foram uns 21, 22 atletas que foram avaliados. E lesão ligamentar moderada a grave, 50%, 55% em MMA, 30% em boxeadores, sendo que 2 boxeadores não tiveram nenhuma alteração, nenhum tipo de alteração, tá? Não, perdão, deixa eu só mudar isso aqui. Na verdade, é ao contrário. As lesões no. Perdão, estou lembrando agora do artigo, ele fala que essa de baixo, elas são as lesões leves, tá? Então, os boxeadores tiveram lesões mais leves e os de MMA tiveram lesões mais graves. Então, eles utilizaram depois essa classificação de Frederickson, né? Eu só coloquei esse artigo aqui para mostrar para vocês a classificação de Frederickson, que ela fala sobre as lesões lesões por estresse, né? Então tem lá a lesão classificada como 0, grau 0, 1, 2, 3 e 4. Né? Por que eu coloquei isso? Porque aqui nesse artigo ele vai falar lá, olha lá, as lesões da mão, né, que foram encontrados nos atletas de MMA. Então, olha lá, leve, que é o verdinho, né, não teve nenhuma. Depois, grau 1, grau 2, grau 3, ela teve mais. Olha como teve o grau 3, né, no MMA. Já no boxeador, ele teve muito mais lesão bem mais amena, ele não teve nenhuma de grau 3. Né? Então, olha lá, 91% apresentaram lesão degenerativa dos ossos, sendo que desses 55%, isso no MMA, era lesão de grau 3. Não houve lutador de MMA com lesão grau 0. 80% dos boxeadores
Opa, cortou. 60% dos boxeadores apresentaram lesões leves ou inexistentes e 40% de lesões moderadas. Tá? Então, a gente vê que talvez a carga de treino seja um dos fatores predominantes aí nas lesões da mão do MMA, além... Opa, escapou meu suporte celular aqui. Além desse padding que tem na própria luva, né? A gente sabe que a luva de MMA é muito menos recheada, né? Tem muito menos amortecimento do que uma luva de boxe. E aí, Rafa? Eu até falaria o seguinte também, além disso aí que você falou, a questão da luva, né, ser diferente, a luva de boxe é uma luva que vai proteger mais a mão do atleta de boxe. Tem a questão propriamente da bandagem, né, da hand wrap que a gente faz no MMA e da hand wrap que a gente faz no boxe. São duas modalidades diferentes, com regras diferentes para fazer a bandagem. Quando a gente pega a especificação, né, da AIBA, que é a Associação Internacional de Boxe, e pega a especificação das regras unificadas do MMA, né, das comissões atléticas dos Estados Unidos, que é o que o resto do mundo usa, a metragem que eu tenho para usar de bandagem, de atadura e esparadrapo no boxe é muito maior do que a metragem que eu tenho do MMA. Porque também a luva, como a luva de MMA é menor, se eu faço uma bandagem muito volumosa, a mão do atleta não vai nem servir, não vai nem caber na luva. E o atleta de MMA, ele não vai propriamente só dar soco, né? Ele vai também fazer pegada, ele tem que conseguir fazer pegada com aquela mão ali. Então, se a bandagem fica muito, vamos dizer, protegendo, entre aspas, demais a mão dele, eu vou prejudicar a pegada dele. Então, é isso que acontece. Então, eu falaria, né, isso é uma opinião minha, né, nunca fizer nenhum estudo a respeito, mas eu acredito que seja por isso essas diferenças aí na gravidade das lesões ali e até na incidência mesmo. Esse é até um dos fatores, né, que é difícil estudar isso, porque não tem muita coisa falando sobre as lesões da mão, né? Por isso que eu encontrei até esse artigo em alemão, eu falei, bom, vai ter que ser em alemão mesmo, não tinha em inglês, que é o que acho que a grande maioria das pessoas consegue entender um pouquinho melhor. Mas a gente não tem muita coisa assim sobre, a gente tem as lesões da mão, fala uma coisinha, fala outra, né? A gente vai fazendo um aglomerado de achados, mas, por exemplo, de lesões degenerativas, esse foi o único que eu encontrei, né? Então, quis trazer esse artigo para você. E tipo de bandagem, Rafa? O que a gente acabou de falar aqui para a mão, né? A gente tem uma bandagem para cada aí, para o boxe e para o MMA, né? E que mais? Você tem algumas técnicas que você usa sempre as mesmas, ou você usa dependendo do tipo da lesão? Como é que você faz? Quando a gente pensa, né, nas bandagens, aí vamos puxar mais para o lado agora do grappling, né, pensando ali no judô e no jiu-jitsu. Como eu tinha falado, é muito comum, né, a lesão do polegar, né, as entorses de polegar, machuca ali o ligamento colateral ulnar. É muito comum também as lesões interfalangianas, e aí, mais especificamente, né, eu vejo muito no quarto e no terceiro dedo, onde é mais recorrente, assim, onde eu vejo que os atletas machucam mais. E aí tem um tipo de bandagem, né, que não tem tanto estudo assim, né, até falando dessa parte científica, né, é muito difícil pesquisar sobre bandagem, principalmente porque os pesquisadores não vão, né, muitas vezes não vão conseguir aquele N, né, aquela amostra de indivíduos com aquela mesma lesão, naquela mesma falange, para a gente poder fazer um comparativo de uma técnica ou de outra, de bandagem rígida com elástica, ou de algum tipo de órtese, né, que também existem algumas coisas aí no mercado, aí, né, quando a gente vai procurar, tem algumas invenções aí que o pessoal faz para proteger os dedos, né, mas que na prática não resolve muito. Né? O que resolve mesmo seria as bandagens rígidas para estabilizar aquelas falanges e para estabilizar o polegar. Então, não sei se já está na hora aí da gente mostrar a prática, então, aí você me fala. É isso que eu ia falar, não, é isso mesmo. Eu já ia falar o que você trouxe para a gente, né? A gente ficou de fazer combinou de você fazer uma bandagem para a gente, e a gente ficou vendo o que poderia fazer, né? Então a ideia foi trazer algo que o próprio atleta pode aplicar. Deixa eu só uma pergunta que eu peguei, que foi a última aqui, que é do Léo. Ele pergunta lá se vocês acreditam que se o MMA adequasse as suas luvas para serem semelhantes à do boxe, que a incidência de lesão dos dedos e punho poderiam ser menor. O que você acha?
Então, o único problema disso, Léo, é que, pensa bem, se a luva do MMA for semelhante à do boxe, como é que o Não tem atleta vai como fazer pegada? pegada. E hoje em dia, né, quando a gente vê as modalidades, né, principalmente as modalidades que são olímpicas, né, a gente vê que tem muitas vezes uma briga política ali por trás, né, por exemplo, entre o wrestling e o judô, por exemplo, para que as modalidades fiquem bem distintas, porque senão a modalidade fica muito parecida com a outra. Né? Então, assim, se você tem duas modalidades parecidas dentro dos Jogos Olímpicos, qual que é o sentido disso? Uma modalidade pode ser cortada. Né? E eles quase fizeram isso com o wrestling em 2013. Foi cogitado tirar a luta olímpica dos Jogos Olímpicos. Né? Isso é uma, né? No meu entendimento, não tem, é um absurdo, que é a modalidade mais antiga, né? Tanto é que chama luta olímpica, né? Aqui no Brasil é o nome que a gente traduziu aí, o wrestling. Então, assim, na minha opinião, não acho que a luva tem que ser alterada, não. Eu acho que o que tem que ser talvez alterado pode ser até as técnicas de bandagem, de hand wrap, né? Como o Fujita falou, não tem nada ainda de pesquisa sobre isso, né? Eu acho que no Brasil, eu escrevi junto com o Guilherme, né? A gente escreveu o capítulo do Profísio, talvez seja a primeira coisa escrita, né? Para um lado mais científico ali sobre isso, né? E eu até gostaria, tenho um desejo assim pessoal de pesquisar sobre isso, de fazer realmente um trabalho, né? Da gente fazer os testes, faz uma bandagem, faz outra, põe lá o cara para dar um soco na plataforma de força e fazer 1000 testes aí, 1000 coisas, né? Só que infelizmente às vezes no dia a dia a gente não tem tempo para isso, né? Mas eu acho assim, mudar o tipo de luva eu não acho que é a solução, não. Eu diria até para o Léo, né? Imagina um lutador de judô com luva de boxe, né? Como é que ele vai fazer a pegada no kimono, né? Então acaba sendo mais ou menos nesse sentido, né? Não tem como fazer a pegada. Eu também vou nessa linha. Mas pensando exclusivamente em diminuir lesão, talvez a lesão de mão acho que seria diminuída sim, mas acaba descaracterizando o esporte. Né? Então vamos lá, Rafa, o que você trouxe para a gente aí? Mostrar essa Pessoal, eu bandagem. vou tentar mostrar aqui. Acho que a câmera eu vou ter que deixar desse jeito mesmo. Se eu ver que a posição tá ruim aqui, eu mudo aqui, tá? Então, assim, como eu falei, quando a gente pensa nas lesões né, dos dedos ali, o que eu vejo que machuca muito seria, né, o quarto dedo, principalmente aqui na falange proximal e muitas vezes a falange distal aqui. Naquele momento que estoura a pegada, né, às vezes você está fazendo a força ali de pegada e o atleta estoura a sua pegada, a gente tem uma leve entorse ali, machuca o ligamento e é bem doloroso. Né? Eu já tive essa lesão várias vezes aqui no meu quarto dedo, está até um pouquinho torto aí, ó, não sei se está dando para ver. E é uma lesão que incomoda não só na hora da prática da modalidade, mas até no dia a dia, né? Você perde um movimento ali de preensão, de flexão do dedo, gera uma limitação de ADM. Então, uma bandagem muito simples para estabilizar essa articulação, né? A gente vai pegar uma bandagem rígida, né? Um esparadrapo, vai cortar uma tira fininha aqui, de tipo 1 centímetro aqui no máximo. Tá? Como é que eu Rafinha, pera só um pouquinho. Como é que eu Pode desativo falar. os comentários aqui? Eu estou procurando, inclusive, já pediram aqui, que fica na frente do Rafa. Como é que eu desativo os comentários, você sabe? Ah, já vi aqui, pronto, achei. Eu acho que tem que ser Pronto, você. Isso. já fez, achei. Feito. Então, pessoal, vamos... Deixa eu só tirar o fiapo aqui que grudou. Então, assim, eu uso muita bandagem rígida, tá? Vou tirar uma tira de no máximo aqui 1 centímetro de largura. Uma coisa que eu vejo frequentemente os atletas fazendo, né? Muitas vezes o atleta ele faz sem ter conhecimento, sem ter alguém auxiliando ele ali. Corta a tira muito grossa, muito larga, e aí vai fazer a bandagem muito larga. Lembra que eu falei, bandagem, gente, faz perder função, faz perder performance. Se ela fica muito larga, eu vou praticamente mobilizar o meu dedo em extensão. Aí como é que eu vou fazer o movimento de pegada ali? Como é que eu vou fazer a flexão dos dedos? Não vou conseguir fazer. Então a bandagem vai me dificultar, vai deixar meu trabalho ali mais difícil de ser feito. Então eu gosto de cortar uma tira bem grande, e isso aqui é o jeito que eu ensino os atletas a fazer, gente. Fisioterapeuta, principalmente quando a gente trabalha num clube, né, onde eu tenho lá 100 atletas do judô, imagina se eu for fazer bandagem no dedo de cada um para treinar. Eu vou ficar uma semana fazendo bandagem e não vou fazer em todo mundo. Né? Então, o que eu lembrar o pessoal que as bandagens feitas com esparadrapo, uma das principais funções dela é ser restritiva, né? A ideia é restringir o movimento
que você escolheu ali, ou travar um dedo no outro, né? Tentar restringir o movimento. Então, quando a gente pensa nessa lesão de dedo, qual que é o movimento que eu quero restringir? Na hora que meu dedo faz o estresse aqui, né, lateral aqui, é onde eu estiro o ligamento e sinto dor. Então, eu não quero que o meu dedo faça esse desvio lateral. Eu quero que ele faça só a flexão e a extensão. Então, o que eu faço? Cortei a minha tira aqui, comprida, ó. Corto uma tira bem grande. E aí eu vou começar aqui, ó, na minha falange média. Se a lesão for na proximal ou for na distal, eu sempre começo aqui na média, tá? E aí vou dar uma volta completa aqui, ó. Aqui, só para o esparadrapo não colar no meu fone aqui. Aí vai dar. Então, ó, dei a volta completa. O que eu tenho que proteger aqui, gente? O que eu tenho que pensar aqui, ó? Eu não posso passar ela exatamente aqui na minha linha articular. Isso é um erro muito comum que eu vejo também os atletas e às vezes alguns colegas fazerem. Né? Quando eu vou passar a tira aqui, ó, ele passa a tira exatamente aqui, ó, na linha da articulação. Quando eu for fazer a flexão do dedo, essa tira vai me atrapalhar. Ela vai me dificultar. E essa tira passando aqui não está me protegendo de nada na lesão, não está ajudando, ela só está atrapalhando. Ela não está fazendo nenhum benefício. Então, não vou passar nunca, pessoal, na linha articular, na parte aqui dos extensores. Porque na hora que eu vou fazer a flexão, se eu tenho bandagem, é muito comum o pessoal fazer o X da bandagem, né? Exatamente em cima aqui, ó. Totalmente errado, isso aqui não vai ajudar em nada. Onde que eu vou ter que passar o X? Aí eu vou inverter o lado aqui, ó. Se a lesão fosse aqui, nessa face aqui, ulnar do meu dedo aqui, ó, o X tem que passar exatamente nessa parte lateral. Então, eu passo uma primeira volta. Então, passei uma aqui, ó. Vou voltar aqui na minha falange proximal. Dou uma volta completa nela. E agora eu volto aqui, ó. Completando esse X aqui, ó. Na parte, né, pensando que a minha lesão foi na face ulnar aqui da falange. Se a lesão foi também do outro lado aqui, na parte radial aqui, eu vou fazer o X do outro lado. Então, dei a volta, fiz o X do outro lado. Olha que a minha face anterior aqui da minha mão, quando eu faço a flexão, ó, tá totalmente livre. Eu consigo fechar meu dedo todo, a bandagem não está me atrapalhando em nada. Então o X vai ficar sempre na lateral do ligamento que está machucado. E aí, se está doendo muito, está naquela fase aguda, né, tá bem, às vezes inchado, bem deformado, eu vou passar 2 vezes a bandagem, para garantir que ela vai ficar bem firme. Eu gosto sempre de fazer isso, ó, passar sempre 2 vezes. Passar 2 vezes. Vamos dizer, se o atleta vai só fazer a bandagem ali para fazer uma atividade mais leve, que não vai ter tanta demanda, você pode passar uma vez só. Mas como a gente sabe que um treino de luta nunca é leve, né, a demanda vai ser sempre alta, então você já garante, faz ela bem feita para ficar bem estável. Como na competição de judô, né, que o cara tem o jiu-jitsu tem várias lutas seguidas, né? Então às vezes vale a pena. Então aqui, ó, se a minha lesão fosse na minha falange proximal, minha falange está estabilizada, meu movimento de preensão não tem nenhuma limitação, eu teria um alívio de dor imediato, tá? Isso aqui, pessoal, é uma coisa que eu sempre falo, quando a gente ensina bandagem para pessoa que não tem lesão, se a pessoa vai lá esparadrapa o dedo dela e fala, pô, essa bandagem aqui me incomodou e tal. Lógico, você não tem lesão, você não tem dor, você não vai sentir benefício nenhum da bandagem. A quem está com a lesão, quem tem dor, vai sentir o benefício imediato, tá? Então, isso aqui já seria um tipo de bandagem que eu poderia fazer. Só que o que acontece? Só essa bandagem aqui, igual o Fujita falou aí, é uma competição de judô. O atleta vai fazer ali 8 lutas. Você acha que só essa bandagem aqui vai durar as 8 lutas? Não vai. E muitas vezes o atleta, ou até eu mesmo que estou lá acompanhando, não vou ter tempo de refazer essa bandagem para ele a cada luta. Porque muitas vezes essa bandagem aqui pode soltar no meio da luta, né, devido à disputa de pegada ali, choque de mão com mão ali, aquela coisa toda, ela pode soltar. Então, para garantir que essa bandagem vai ficar presa, a gente usa uma técnica que chama body taping, que seria o quê? Seria eu juntar
um dedo no outro. Se a lesão fosse aqui, eu juntaria nesse. Porque aí o meu dedinho aqui vai proteger o lado que está lesionado. Se a lesão é aqui, que é onde é mais comum, eu junto esses dois dedos aqui. E aí, qual que é o detalhe desse tipo de junção? Muitas pessoas... Você vai me falando do tempo aí, Fujita, se tiver... Não, tô tranquilo, estourando. tem mais 12 minutos. Quando o pessoal vai só juntar um dedo no outro, o que eu vejo também acontecer? O cara corta uma tirinha pequena aqui, vai lá na falange distal e dá uma volta. Né? Beleza. Prendi dedo com dedo. Tira outra. Vai na falange média aqui. E prende, né, dedo com dedo ali. E vem aqui na falange proximal e prende também com uma tira dessa. O que está errado aqui, pessoal? Se é um atleta que vai competir no judô ou no jiu-jitsu ou em qualquer outra modalidade que tenha kimono, que tem que fazer pegada, ou até mesmo um wrestling que não tem kimono, o que acontece se eu só faço isso? Essa parte aqui, ó, só de eu fazer isso aqui, ó, ela já começa a sair, ó. Ela já começa a deformar aqui, ó, rapidinho ela solta. Provavelmente ela soltaria no início do combate, no início da luta. Aí eu já deixo o dedo do meu atleta já mais exposto, mais propenso a sentir dor ali, ou sentir uma instabilidade, ou até a torcer, eu coloco em risco as falanges distais. Então, para não acontecer isso no meio da luta, né, durante uma competição, o que eu faço? Essa tira que a gente colocou aqui na falange proximal, ok. Tá? Você pode colocar só uma tira, dando umas 2 voltas, fixei a minha falange proximal, tá beleza. Agora, a falange média e a distal aqui, eu não posso fazer isso que eu fiz, tá? Porque isso não vai durar, vai soltar. Então a gente vai cortar de novo uma tira grande. Consegue fechar em 5, Rafa, para a gente abrir 5 minutos de pergunta? Daqui tá acabando. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Ó, cortei aquela tira aqui, vou começar... Tá dando para ver que às vezes eu tampo a câmera que eu não vejo. Ó, vou começar na falange média, vou dar uma volta completa, e aí eu vou voltar ela aqui por baixo, ó. Vou fazer um X, vou passar na falange distal e vou fazer o X na parte aqui, ó, onde eu faço a flexão do dedo. Não vou fazer o X em cima. Tá? Eu vou fazer o X embaixo para impedir a hiperextensão. Aqui eu não estou impedindo a flexão, ó. Eu consigo fazer pegada normal. E aí finalizo ela. O ideal é dar pelo menos 2 voltas aqui na distal, mas eu vou finalizar a bandagem, pessoal, na falange média. Tá? Porque aí sim, esse X que eu fiz aqui vai garantir que essa bandagem não solte. A não ser, obviamente, que seja, né, assim, um evento muito longo, não fez a bandagem muito boa, aí a falange, ela acaba soltando. Pode ser que aconteça, mas desse jeito aqui, ó, você garante que a bandagem está bem mais firme, vai ficar bem presa por mais tempo. Então você ganha tempo seu como fisioterapeuta, ganha o tempo do atleta, que não tem que refazer a bandagem, e principalmente para prevenir que a lesão dele piore, né? Você vai estar protegendo ali a articulação que está lesionada, e esse atleta vai conseguir competir ali a competição toda, o dia inteiro, vai fazer ali 8, 10 lutas, quantas forem precisas. Muito legal, Rafa. Eu estou aí com mais de 20 anos, desde a primeira vez que eu comecei a trabalhar com bandagem, no primeiro curso, e nesse tempo também eu aprendi uma bandagem que usa, né, só comentando, e é diferente da que você usa, eu sempre usei, mas eu nunca tinha visto essa técnica que você faz. O que eu faço? Eu passo uma tira, vamos supor que eu vou prender esses 2 dedos, né? Eu passo uma tira, deixo ela solta com a cola para cima, faço o buddy finger, aqui normal, né? E depois o que eu faço? Eu pego essa tira daqui, passo por cima aqui, colo e passo a que está aqui por dentro, daí travo ela aqui, né? E deixo ela sempre na parte dorsal. Então eu faço isso muito com atleta de rugby também, que tem muito movimento de pegada por causa dos tackles, né? E não solta. Então é uma outra forma de fazer que eu acho bem interessante, mas a sua é mais bonita.
Não, mas existem assim, não é nem que isso aqui, pessoal, não é meu, tá? Eu não criei isso aqui, tá? Eu não sou criador de técnica nenhuma de bandagem, tá? Não vou lançar aí a half taping, não, isso não existe, isso aqui já existe, né? Eu simplesmente aprendi com outros profissionais e fui incrementando ali, sabendo onde prender e tal, mas isso não é uma técnica minha, tá? Isso aqui existe, né? Se a gente pesquisar aí, vocês vão ver que existe. Essa técnica que você falou, Fujita, ela é bem legal também. Eu já usei algumas vezes e tem atletas que até gostam de colocar essa tira, né, que vai ficar de comprida entre um dedo e o outro, porque quando o atleta usa, aí são os atletas que usam bandagem muito tempo, meses e até anos. Eles vão tendo lesões entre um dedo e outro pelo uso de bandagem. Vai tendo tipo, como é que fala? É igual quando encosta a coxa ali, dá uma assadura ali, vamos dizer assim, assando, né? vai assando ali, acontece a mesma coisa aqui no dedo. Né? Porque o atleta usa o esparadrapo por muitos meses. A gente sabe que o esparadrapo, teoricamente, não foi criado, né, para colar direto na nossa pele. Então, isso acontece sim. E aí, essas técnicas que protegem, né, o dedo completo ali entre os outros são bem legais também nesses casos. Para esses atletas que têm essas lesões entre os dedos da pele que você falou, eu gosto sempre de usar um pré-tape, né? Não hoje já está mais fácil de achar. A espuminha, né? O pré-tape. Eu faço uma rolinha e coloco ali para fazer o body finger. Então, hoje a gente já tem empresas que trazem essa espuminha de fora, então acho bem legais. Muito bem, galera. Estamos com 5 minutos para terminar. Vou ativar os comentários aqui de novo. Vocês têm alguma pergunta? Vamos lá. Você tá lendo aí que eu tô... tô dando uma buscada, ver se tem alguém que tem... Agora eu olhei, os comentários estão na frente do Rafa. Eu acho que tinha umas perguntas lá no início. Deixa eu ver, o Guto fala que ele acredita que as lesões do MMA são causadas mais pelos treinos de grappling do que no boxe e Muay Thai. Isso, né? Pensando nas lesões da mão e dedo, sim, certeza. Isso é uma pergunta boa. Existe uma pressão ideal no tape? Isso é uma dúvida, né, que muita gente tem quando está fazendo uma aula de bandagem, está fazendo um curso. Isso, pessoal, a questão da pressão, né, de quanto que a gente coloca de força ali na tira, isso a gente realmente só aprende com a prática. Isso eu não consigo ensinar isso para ninguém. Né? O que a gente tem que ter a noção eu não posso apertar demais a ponto que eu vou estrangular ali a circulação, né? Porque senão vai causar ali formigamento, desconforto, o atleta não vai usar a bandagem. E se eu colocar também a bandagem muito frouxa, muito solta, ela não vai cumprir o papel dela de estabilidade. Então, essa questão da pressão, pessoal, isso aí chama-se treino, mão. É pegar a bandagem, fazer, refazer, refazer. Né? Eu também, no início, as minhas primeiras bandagens erravam, não ficavam bonitas, não ficavam boas. Então, assim, isso é prática, gente. Isso aí, nenhum fisioterapeuta vai sair da faculdade sabendo fazer isso. Nenhum, é impossível isso. Eu, quando comecei a fazer bandagem, eu fazia para mim e para o meu tornozelo. Quando eu aprendi a fazer, eu tinha muito entorse de tornozelo, né? E, cara, era horrível, porque eu não conseguia nem correr de tão apertado que eu deixava as bandagens, né? Então, para eu fazer em mim, eu acho muito ruim, até hoje. Eu não consigo, mas nos outros eu já consigo fazer bem. A gente até brinca quando vai fazer, misturar tipo de bandagem, elástica com rígida e tal. Eu brinco de padrão, é padrão Nike, é padrão, sei lá, topper, padrão, entendeu? Para ver como que o cara quer. Então eu tenho uma linguagem específica com o pessoal para ver se ele quer mais travada, menos travada. Então depende muito da mobilidade que esse cara precisa dentro do esporte específico. Sim, isso aí, só completando assim, esse feedback do atleta, né, do nosso paciente é muito importante, né? Porque às vezes a gente acha que está fazendo a bandagem do jeito certo, mas talvez não é o certo para o atleta, né? Às vezes ele vai falar, pô, ficou muito apertado. Mesmo que você tenha colocado uma pressão certa, às vezes aquele atleta realmente precisa de uma coisa diferente. Né? A gente, com o dia a dia, a gente conhece quem é quem. Você sabe qual atleta que você vai ter que fazer vamos dizer ali, uma pseudo-bandagem, uma meio placebo, de uma bandagem de verdade. Né? Mas é sempre importante ter o feedback do atleta, porque afinal ele que vai depois falar se era bom ou ruim, né? Ou até falar bem de você profissionalmente ou não. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado também. Rafa, rapidinho, 2 perguntas aqui, ó. O Bugi,
o Bujica, BJJ, ele pergunta se acha que é válido, se não dá para usar, prevenir lesão para quem não tem lesão, né? Ela fala assim, você falou que não é válido o uso de bandagem sem lesão, como prevenir as lesões no Gil? Então, se a gente for pensar nas lesões, né, da mão e dos dedos, seria o atleta estar sempre mantendo, né, mobilidade, flexibilidade, força, trabalhar a pegada. Hoje em dia o pessoal treina, né, vai para academia fazer lá musculação, treinamento de força, o atleta ele já tem aqueles kitzinhos de pegada. Então, por exemplo, um atleta de jiu-jitsu não tem que fazer remada na academia segurando um cabo ali, uma haste de metal. Ele tem que fazer uma remada segurando um tecido de kimono. Isso é uma forma dele fortalecer ali a pegada dele, fortalecer os dedos e também de prevenir lesões ali. Agora, na prática também a gente sabe que essas lesões nos dedos vão ser inevitáveis, né? Em algum momento elas vão acontecer, né? As lesões elas são multifatoriais, elas são complexas. Então, assim, a gente tenta cercar de todos os lados, né? Com preventivo, com medidas de prevenção, mas nesse aspecto, né? De modalidades de contato físico, onde o objetivo é submeter o outro, finalizar o outro, né? E você vai ali ao máximo, então o atleta tem que estar disposto a conviver com certas dores e certas lesões. Isso é o que diferencia um atleta de luta dos outros. Pessoal, só para terminar, não querendo cortar, a gente tem menos de um minuto aqui. Depois vocês perguntam para o Rafa, no perfil dele, pode responder, ou para mim, eu ajudo também. Só para lembrar, então, antes de finalizar, que a gente tem o nosso simpósio, convidar vocês, simpósio de lutas nesse final de semana, tá? Procurem aqui no Instagram da Sonaf, tem o link para o Simpla. Preço especial, R$30 para não sócio, R$20, vai ser sexta-noite e sábado de manhã, tá? A gente tem mais 27 segundos, então queria agradecer a todos vocês pela presença. Rafa, obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar a sua experiência. Pessoal, Valeu. Muito obrigado. Desejo eu que agradeço aí, pessoal. Boa noite aí. Até sexta-feira. Até o simpósio, hein, pessoal? Vamos fazer inscrição lá, hein? Valeu, galera. Boa noite. Tchau, tchau.